não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! As formas não são acessíveis, vamos dizer, aos sentidos. Elas só podem ser atingidas, só podem ser alcançadas através da inteligência, sobretudo da inteligência lógica e matemática. Quer dizer, as formas se identificam de algum modo com os números do pitagorismo. Né? Então, a tal ponto que se consolidou historicamente a visão do platonismo como uma espécie de gnose, né? Onde os iniciados eram os indivíduos que conseguiam saltar, quer dizer, do mundo das aparências sensíveis para o mundo dos arquétipos ou das fórmulas eternas expressas geometricamente ou aritmeticamente, né, mais ou menos como, vamos dizer, equações ou figuras geométricas. Né? Então, esta matematização da verdade, quer dizer, a ideia de que a verdade se expressa, vamos dizer, em fórmulas matemáticas que estão acima do mundo sensível, tá certo? E que constituem a verdadeira realidade, enquanto o mundo sensível se constitui apenas de aparências, essa se tornou a interpretação oficial do platonismo. Né? Você vê aqui, por exemplo, no livro do Etienne Cuvier, que ademais é um livro excelente, um dos primeiros capítulos chama-se Gnose e Platonismo. Então, vê aqui o que ele diz. Platão coloca no começo dois mundos antinômicos: o mundo das ideias incriadas, eternas, e o mundo da matéria. Este último é informe, indeterminado e ininteligível. A matéria não é senão o receptáculo de todas as formas possíveis, capaz de recebê-las, mas não de dá-las a si próprio. A matéria é dita, no entanto, eterna, não gerada e não criada. Ela traz em si mesmo, portanto, um caráter divino como as ideias. Então, por um lado, você tem a matéria informe, eterna, sem qualidades definidas, e você tem, então, as ideias ou formas eternas que estão na mente divina e que, então, diferenciam esta matéria segundo as formas dos vários entes sensíveis. E como a matéria não tem qualidades, ela não é propriamente nada. Tudo o que existe de qualidade essencial nos seres vem inteiramente das formas. Então, realmente, o trabalho da filosofia é varar o mundo das formas sensíveis e encontrar por trás deles as ideias ou as formas eternas. Então, a ideia de que todo o mundo fosse apenas um tecido de aparências ou um teatro, né, cuja regra do jogo estava oculta e deveria ser descoberta, portanto, ela se dissemina com muita força a partir da Renascença. Quer dizer, você tem uma efusão de platonismo, né, nessa época. E a esse platonismo se opunha com veemência à doutrina cristã, segundo a qual os entes do mundo sensíveis foram
não foram criados por Deus como meras aparências, mas como substâncias efetivas, ou seja, ainda que eles tenham uma forma de existência temporária e fugaz, eles são perfeitamente reais em si mesmos. E, por outro lado, seguindo Aristóteles, a Igreja afirmava que as ideias ou formas eternas não podem existir por si mesmas. Elas só podem existir nos entes sensíveis que as manifestam. Tá certo? Daí, o famoso quadro de Rafael, a escola de Atenas, tá certo? Onde Platão aparece apontando para o alto, isso é, para as formas eternas, e Aristóteles chama a atenção para o mundo sensível, como se dissesse, olha, as formas externas não estão lá, mas estão aqui. Ou como mais tarde diria num verso memorável, poeta, aliás, comunista, Paul Éluard, há outros mundos, mas estão neste. Ou seja, a unidade da criação se opunha veementemente ao dualismo platônico. E esta concepção, esta visão do platonismo foi assumida, então, por inumeráveis escolas iniciáticas de ordem gnóstica, nas quais a função, o trabalho do iniciado consistia justamente em passar por uma série de rituais e iniciações, nas quais ele se livraria do apego ao mundo sensível e teria, então, acesso às fórmulas matemáticas eternas. Toda a obra de Isaac Newton é precisamente isso. Né? Você vê de Isaac Newton, Galileu, quase a totalidade dos cientistas que criaram a mentalidade moderna no início da Renascença, é fortemente marcada por esta visão do platonismo. Ou seja, tanto os amigos quanto os inimigos de Platão estavam de acordo com esta ideia do dualismo platônico, com esta ideia, vamos dizer, da falsidade ou mera aparência dos seres sensíveis e com a crença de que a verdadeira realidade se constituía, vamos dizer, de ideias imateriais, como que fórmulas matemáticas das coisas, e era aí que devia se dirigir a atenção do estudioso e do iniciado. Há uma famosa gravura que eu até reproduzi no Jardim das Aflições, em que um indivíduo de joelhos, ele vai caminhando e fura o mundo sensível, tá certo? Onde tem lá árvores, pássaros, montanhas, etc, etc. E por trás disso ele enxerga o verdadeiro mundo. O verdadeiro mundo o que é? É uma máquina. É um conjunto de fórmulas. Né? E então, esta ideia de que um conjunto de equações ou figuras geométricas seria o verdadeiro mundo e de que o mundo das aparências sensíveis é, em última análise, apenas um engano, um teatro, ela inspirou muitas das descobertas, das investigações e descobertas na Renascença. Quando Isaac Newton formula a sua lei da gravitação universal, é exatamente aí que ele pretende chegar. Tanto ele quanto Newton mostram com um certo orgulho um desprezo pelo mundo sensível. Por exemplo, no instante em que Isaac Newton formula premissas que são, por assim dizer, fisicamente insustentáveis, que são incompatíveis com a realidade dos sentidos, como em Newton a ideia, vamos dizer, do espaço absoluto, quer dizer, o espaço sem coisas dentro. O entendimento que Aristóteles e a Igreja tinham do espaço, o espaço é apenas um conjunto de lugares, né, e os lugares são justamente definidos pelas coisas que estão lá. Tá certo? Quer dizer, o espaço é a possibilidade da coexistência de coisas, assim como o tempo é a possibilidade da sua sucessão. Mas, para Newton, o espaço era concebido realmente como uma coisa vazia, sem nada dentro. Não é isso? Agora, a pergunta seria o seguinte: se não há nada dentro, né, que sentido faz você falar de distância? Qual é a distância entre o nada e o coisa nenhuma? Nada. Então, o espaço sem coisa é absolutamente inconcebível, mas era uma premissa importante para a construção, vamos dizer, do mundo matemático de Newton. Do mesmo modo que ele também concebe o que ele chama tempo absoluto, que é o tempo sem acontecimentos, o tempo sem fatos. Né? Então, são duas premissas que violam
da maneira mais flagrante a experiência comum e corrente do mundo. Tá certo? Do mesmo modo, como Galileu, ele dizia que para alcançar a verdade na ciência é preciso fazer violência contra os sentidos, a expressão dele. Então, tudo isso vem de uma inspiração platônica, tá certo? É a negação do mundo sensível e a afirmação da prioridade absoluta de, vamos dizer, um mundo de formas abstratas universais. Fórmulas que, idealmente, então, a mente humana poderia alcançar e expressar matematicamente, de tal modo que o iniciado ou o cientista que chegasse a essas descobertas, ele teria, por assim dizer, penetrado na mente de Deus e ele conheceria o segredo da formação e da estrutura de todo o universo. A presunção de Isaac Newton chegava a esse ponto de que, vamos dizer, na sociedade secreta que ele pertencia, o seu codinome era nada menos que Jeová. Então, de certo modo, se acreditava em Deus, mas ainda Isaac Newton tinha a ideia de fundar uma nova religião. E tudo o que ele fez, toda a sua obra científica, não passa de um capítulo dentro de um projeto monumental de reforma da humanidade, onde ele aboliria o cristianismo com a doutrina da Santíssima Trindade e introduziria, vamos dizer, o culto da unidade absoluta, mais ou menos como existe no mundo islâmico. O Corão prega a unidade absoluta. Então, esta unidade absoluta, então, seria, vamos dizer, provada e fundamentada justamente através do conhecimento das leis eternas, que presidiram a criação e estruturação do cosmos. Nisso consistindo, portanto, de uma espécie de apoteose do platonismo. E note bem, aqueles que eram contra o Platão, a escola aristotélica, definiu o platonismo exatamente assim. Teve que Aristóteles entendeu o platonismo assim e fez várias críticas a esse dualismo. Tá certo? Ele dizia, por exemplo, se aqui você tem um homem, tá certo? E no mundo das ideias você tem a forma ou ideia desse homem, então há uma semelhança entre os dois. Mas que para haver uma semelhança tem que haver também uma forma da semelhança. Então teria um terceiro elemento. E entre a forma da semelhança e a ideia, e entre a forma da semelhança e o homem concreto, teria que haver outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Em suma, mostrou uma série de contradições básicas no dualismo platônico. Muito mais tarde, o professor Giovanni Reale mostraria que essas críticas elas só eram fundamentadas com relação, vamos dizer, à versão mais externa e popular do platonismo, mas não eram válidas com relação ao platonismo interno, por assim dizer, esotérico, que Platão ensinava oralmente a seus discípulos. Portanto, são críticas das quais Platão estava perfeitamente consciente e com as quais ele concordava. Só que não eram bem críticas, era apenas uma etapa dialética do raciocínio que devia culminar, vamos dizer, no ensino esotérico, no qual havia não dois mundos, mas três. Havia o mundo dos seres sensíveis, o mundo das formas e, acima dele, o mundo dos princípios. Mas não é isso que nos interessa aqui. O que interessa é o seguinte. Sócrates, na Apologia, ele está confrontando não o mundo sensível com o mundo das ideias, mas o mundo das ilusões sociais, das ilusões culturais, com o mundo dos fatos historicamente documentados. Ou seja, ele não está indo de um mundo de aparências sensíveis para cima, mas ele está indo, por assim dizer, para baixo. Quer dizer, por baixo de toda esta rede de ilusões, mentiras, criadas pela pura linguagem, existe o mundo dos fatos que foram assistidos e testemunhados diretamente por dezenas de pessoas, dezenas ou centenas de pessoas. Ele não está apelando, vamos dizer, do mundo das aparências sensíveis para um mundo etéreo e abstrato, mas justamente ao contrário. É claro que os mitos e lendas, a fofocagem toda, comparado com os fatos, ela é abstrata e os fatos são concretos.
Ele está indo não do concreto para o abstrato, mas ao contrário, do abstrato para o concreto. A mesmíssima coisa acontece no texto mais famoso de Platão, que é justamente o mito da caverna. Porque o prisioneiro que se liberta da caverna, ele transita do que a que? Ele transita do mundo sensível para os arquétipos. É isso que ele faz? De maneira alguma. Os prisioneiros que estão ali amarrados, o que eles estão vendo? Eles estão vendo sombras, na verdade suas próprias sombras, projetadas na parede por um fogo que alguém acendeu por trás deles. Então eles estão vivendo numa ilusão, mas essa ilusão não é um mundo sensível, essa ilusão é uma obra humana, é uma ação humana. Quer dizer, a ação humana dos proprietários de escravos criou, vamos dizer, um conjunto de aparências fictícias para manter os escravos iludidos. Né? E o prisioneiro afortunado que consegue escapar dali, o que ele vê? Ele tem a visão sensível do sol. Peraí, está vindo um ruídozinho aqui. Então, um minuto, eu preciso desligar o som daqui porque estou ouvindo a minha própria voz. E como eu não estou entre os meus admiradores, muito bem. Então, isso quer dizer que no texto mais famoso de Platão, o que você vê não é um trajeto do mundo sensível ao mundo inteligível, mas um trajeto do mundo fictício, verbal, para o mundo das impressões sensíveis. É verdade que tradicionalmente se interpreta este sol como representando a inteligência divina e, portanto, o mundo das formas. E a caverna, vamos dizer, como se fosse o mundo sensível. Mas um momento, o mundo sensível não é criação humana? E mais ainda, quando o prisioneiro liberto enxerga o sol com seus próprios olhos, isso é evidentemente um ato sensível, um ato de percepção sensível. Você pode dar a este ato a interpretação que você quiser. Você pode dizer, isto simboliza o mundo das ideias eternas, etc, etc. Porém, se a percepção sensível fosse tão falha e tão fatalmente condenada ao erro, como se diz na interpretação clássica do platonismo, como poderia uma coisa tão baixa simbolizar outra tão alta? Como poderia uma coisa tão falsa simbolizar a verdade mesma? Isto quer dizer que a apologia de Sócrates e o mito da caverna têm uma estrutura rigidamente idêntica. Quer dizer, o trajeto das ilusões culturais para a experiência direta e sensível. Tudo aquilo que os acusadores antigos tinham criado contra Sócrates era apenas um tecido de palavras e imaginações. Era um produto cultural. Ao passo que o testemunho dos seus alunos que estavam ali presentes não era puramente mental. Eles tinham realmente ouvido Sócrates. Eles tinham acompanhado e percebido sensivelmente Sócrates ao longo do tempo. Do mesmo modo que o prisioneiro liberto da caverna, o que ele traz de volta para os seus companheiros presos não é a narrativa de uma visão mística ou de uma abstração, mas o testemunho dos sentidos. Eu vi o sol. Isto quer dizer, minha gente, que toda a interpretação clássica do platonismo é um brutal exagero unilateral. Porque se em alguns textos Platão efetivamente coloca o mundo sensível como se fosse o mundo da ilusão, que tem que ser varado para você atingir os arquétipos eternos, em outros ele faz precisamente o contrário. Quer dizer, o trajeto não é, vamos dizer, do concreto sensível para o abstrato ideal matemático, mas ao contrário, é um trajeto do mundo da linguagem, das criações culturais, para o mundo da experiência sensível. Então isso quer dizer que
colocar o platonismo nesse sentido que está colocando Etienne Couvert, que ele está colocando, não é a invenção dele, é a interpretação corrente, que você encontra praticamente em todos os dicionários, mesmo após os atenuantes colocados por Giovanni Reale. Veja aqui, Giovanni Reale não desmente que a superação do mundo sensível e a conquista do mundo das ideias eternas seja o objetivo de Platão. Ele apenas diz que é por cima desse mundo das ideias eternas existe um mundo mais elevado, que é o mundo dos princípios, que explica, portanto, a conexão entre as formas eternas e os seres sensíveis, né? Mas ele não chega a entrar neste ponto, que para mim é o mais importante. Isso quer dizer que nós só vamos entender o platonismo se, em vez da visão que se tem do platonismo como uma escada, uma curva que leva para cima, vai dos seres sensíveis para, né, as abstrações e as formas eternas, nós acrescentarmos um outro trajeto contrário, formando um X. Tem uma curva que vai assim e a outra que vai em sentido contrário. Existe um trajeto do concreto para o abstrato e outro do abstrato para o concreto. E é isto que constitui o platonismo. E é por isto mesmo que nós vemos que a busca da verdade em Platão toma a forma de uma articulação dialética entre dois movimentos contrários. Ou seja, o trajeto que leva dos entes sensíveis às formas eternas, ele não é válido em si e abstratamente separado, ele só é válido se compensado dialeticamente pelo movimento contrário. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.